Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E vem o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, ou para serem escravos, porque naquela época, quando a pessoa não tinha condição de pagar uma dívida, ela era feita escrava, e se tivesse filhos, dependendo do valor da dívida, eram feitos escravos para saldar aquela dívida. E o que aconteceu? Esta mulher, que era casada com um dos profetas que auxiliavam o profeta Eliseu, quando o seu marido faleceu e não conseguiu pagar a dívida ainda em vida, e aquela dívida ficou para ela, que não conseguindo pagar, estava diante da eminência de ter os seus filhos levados como escravos, o que ela fez? Ela foi até o homem de Deus, mas não foi ao homem de Deus para se lamentar, não foi o homem de Deus, sabe aquela pessoa que vai no pastor para ficar lamentando: ah, por que minha vida não muda? Por que Deus não me abençoa? Não é lamentar, é quando ela não foi lá para ficar lamentando, fazendo murmúrias, ela foi lá para buscar uma direção, e quando ela chegou diante do homem de Deus, ela disse assim para o profeta: olha, o senhor conheceu o meu marido, e o senhor sabe que ele temia ao Senhor, mas agora os credores vieram e querem levar os meus filhos como escravo. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: se ele era um homem que temia o Senhor, por que quando estava vivo não conseguiu pagar a dívida? Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. A pessoa pode ser muito de Deus, mas se ela for acomodada, vai acontecer com ela o que aconteceu com Lázaro. Você conhece a história de Lázaro, não conhece? A Bíblia diz que Lázaro era mendigo, tinha o seu corpo cheio de feridas, e até os cães lambiam as suas úlceras, as suas feridas. A pessoa pode até estar numa situação difícil, mas a Bíblia dizer que os cães vinham e lambiam as suas feridas não traz um ar de comodismo? Sim ou não, pessoal? E o que a Bíblia diz sobre o Lázaro? Diz que ele desejava mudar de vida. Era isso que está escrito? Não. Se você for ler em Lucas, no capítulo 19, você vai ver que o desejo de Lázaro era comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Então, ele era um homem temente a Deus, porque foi salvo. Se não fosse temente a Deus, não seria salvo. Isso você há de concordar comigo. Mas era uma pessoa que não tinha visão de mudar de vida. A sua visão, o seu sonho era apenas comer das migalhas que caía da mesa do rico. Não era uma pessoa revoltada com a situação. Ele foi salvo, mas o seu exemplo de vida, o seu testemunho, ou falta do seu testemunho, não ganhou, não salvou ninguém como ele. Então, quando a pessoa é de Deus, é temente a Deus, mas é acomodada, ela pode até ser salva, mas o testemunho dela dificilmente vai salvar outras pessoas, porque haverá pessoas que vão olhar para ela e vai dizer assim: mas, poxa, ela é tão temente a Deus, por que a vida dela está desse jeito? Às vezes ela vai falar de Deus para os seus filhos, ou de Deus para os seus amigos, e os amigos zombam dela, zombam dele, e ela não tem às vezes respaldo da sua própria vida, do seu próprio testemunho, para poder dizer para a pessoa: olha, você está duvidando? Olha para a minha vida. Nós sabemos que o que Deus ele quer é a salvação da alma, porque tudo aqui nessa vida é passageiro. Mas nós entendemos que você deve ter uma vida que condiz com a grandeza do Deus que você serve, para quando você falar de Jesus para alguém,
Quando você falar de Deus para alguém, a pessoa não ter como duvidar, não ter como contestar você. Sabe, há pessoas que a vida dela foi tão abençoada que ela pode chegar num parente dela e dizer assim: ô fulano, você conhece a minha vida, você sabe quem eu era, você sabe como estava a minha vida e o que Jesus fez na minha vida. E a pessoa não pode falar o quê? Não pode falar nada, porque realmente a mudança que houve na vida dela, em todos os sentidos, é tão grande que os parentes incrédulos não têm o que falar, não tem o que contestar. E não tem como dizer que foi sorte, que foi o Bispo Macedo que deu para ela, como alguns dizem. Não tem como dizer que foi coincidência, que foi fruto do trabalho dela, porque quando Deus faz coisas extraordinárias. Percebe, sim ou não? Agora, imagine aquele profeta que morreu endividado, qual o testemunho que ele deu para os filhos dele? Qual o testemunho que ele deu para a esposa dele? Percebe, sim ou não? Então, não basta apenas você ser de Deus e uma pessoa temente a Deus. Você tem que ter dentro de você a revolta de não aceitar que a sua vida seja igual ou até pior do que a dos incrédulos. Porque se você tiver essa revolta dentro de você, você não vai aceitar viver uma vida de mesmice, você não vai aceitar que as pessoas olhem para você e perguntem para você: onde está o seu Deus? Você não vai aceitar que quando você falar de Jesus para os seus filhos ou para quem quer que seja, eles venham zombar de você, porque quando eles olharem para a sua vida, eles vão ver na sua vida a grandeza desse Deus. Amém? Então, essa é a primeira coisa que me chama a atenção. E a segunda que me chamou a atenção é que a mulher fez o que o homem não fez, porque aquele profeta que era auxiliar do profeta Eliseu, o homem que morreu, ele estava com o profeta Eliseu quase que todos os dias, mas o profeta Eliseu nunca soube da dívida dele, porque ele nunca tomou a atitude que a mulher dele tomou, de chegar no homem de Deus e dizer assim: olha, eu queria que o senhor me desse uma direção do que eu posso fazer para mudar essa situação, porque eu estou com uma dívida e corro risco até de perder os meus filhos. Mas não, ele estava acomodado. E a mulher, quando ele morreu, ela teve que tomar a atitude que o marido, enquanto esteve vivo, não tomou. Então, ela agiu, ela fez algo para mudar aquela situação. Ela sabia que Deus era grande, mas não via essa grandeza na vida do marido. E por isso ela foi até o homem de Deus. Ela não foi lá para contestar, não foi lá para reclamar ou para cobrar direitos trabalhistas do marido. Não, ela foi lá para dizer: olha, meu marido morreu, não tomou uma atitude, mas eu estou aqui pronta para tomar a atitude que for, mas eu não aceito ver os meus filhos serem levados escravos por causa de uma dívida que eles não fizeram. Eu só quero que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer. Você sabe, eu estava lendo essa palavra aqui antes de começar a reunião e eu me lembrei de uma história que eu li uma vez sobre como que eles prendem o elefante no circo. A forma mais tradicional. Hoje em dia pode existir uma coisa mais moderna, mas antigamente eles usavam uma característica do elefante. O elefante, ele tem uma memória muito forte, tanto é que quando uma pessoa tem uma boa memória, fala que ela tem uma memória de elefante. Então eles usam, os donos de circo usam essa memória contra ele. De que maneira? Quando o elefante ainda é pequeno, eles prendem uma corda a uma das patas do elefante, prende aquela corda numa estaca, e o elefante pequeno, ainda com a sua memória fresca, ele começa a tentar escapar. E faz força, mas como ele ainda é pequeno e não tem força suficiente, não consegue romper a corda ou arrancar a estaca. E o que acontece? Ele vai crescendo, tentando arrancar aquela estaca e não consegue, tentando escapar e não consegue. E o que acontece com ele por causa da sua forte memória? Ele acaba memorizando que aquela corda é mais forte do que ele. E então chega um certo tempo em que ele já não tenta mais tirar a corda, porque ele lembra das muitas tentativas que ele teve e não conseguiu. E aquilo fica onde?
Isso me faz lembrar aquelas pessoas que um dia quebraram, um dia abriram um negócio e não conseguiram dar certo, e hoje elas querem lançar de novo, mas elas ficam pensando, e se der errado de novo? E se eu não conseguir como da outra vez? É o que acontece na cabeça do elefante, quando ele se habituou ou aceitou a ideia de que aquela corda é mais forte do que ele. E aí ele fica grande, enorme, com força suficiente para arrancar aquela estaca tranquilo, mas não faz por quê? Porque ele já colocou na cabeça dele que a corda é mais forte que ele. Mesmo que hoje ele seja mais forte do que a corda. Mas há uma coisa interessante. Se acontecer alguma situação, como por exemplo um incêndio no circo, se acontecer às vezes assim, alguma coisa que assuste ele, aí o instinto de sobrevivência é mais forte do que a memória, e aí ele vai levar tudo pela frente. Corda, toco, barraca, vai tudo pela frente. Então é exatamente isso que acontece. Foi o que aconteceu com a mulher. Precisou o marido morrer para ela tomar aquela atitude. Precisou o filho ser ameaçado de ser levado escravo para ela ir lá e buscar a direção. Então tem gente dentro da igreja que é assim, às vezes precisa perder um emprego para sair daquele emprego que está lá há muitos anos ganhando aquela mixaria, e Deus querendo abrir uma porta melhor para ela. Às vezes precisa passar por uma injustiça, uma humilhação muito grande, para ela se revoltar com aquela injustiça, aquela humilhação, e dizer o seguinte: quer saber, eu nunca mais vou aceitar isso na minha vida. Então ela é um elefante forte, porque busca Deus, porque é fiel a Deus, mas fica ali presa a cordinha. Aí Deus tem que provocar um incêndio no circo dela, né? Botar fogo no circo dela para ela reagir. Foi o que aconteceu com essa mulher. Então o que aconteceu? Diz aí, versículo 2: E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, e entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Então, o que o homem de Deus fez? Ele foi lá dentro, pegou dinheiro e deu para ela pagar a dívida? Não, ele deu o que para ela? Uma direção. E o que é que Deus vai dar para você? Ele vai fazer o dinheiro cair do céu? Aparecer um dinheiro na sua conta? O que ele vai fazer? Ele vai te dar uma direção. Foi exatamente o que Deus fez com aquela mulher. Deus disse através do homem de Deus: o que é que você tem? Eu tenho só uma botija, então é com ela que você vai pagar essa dívida. Então, o que você precisa já está dentro de você. Assim como o que ela precisava para pagar a dívida já estava dentro de casa, o que você precisa para pagar a dívida, para sair da crise, para conseguir vencer e ser uma pessoa de sucesso, já está dentro de você. É essa fé que você tem, é a fidelidade que você tem, e o que você só precisa é colocar essa fé em quê? Em prática. Talvez você tenha um sonho dentro de você, e é esse sonho que você precisa acreditar nele. Talvez você tenha um objetivo, um plano, um projeto para a sua vida profissional, de um dia conquistar isso, um dia conseguir abrir um seu negócio, um dia tirar uma licenciatura. É esse sonho que está dentro de você, que Deus quer tornar realidade. Já está dentro de você. Amém, pessoal? O que você precisa é acreditar nessa direção que Deus está dando, acreditar naquilo que Deus já colocou dentro de você. E ela acreditou. Ela, o que fez? Versículo 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Eu acho interessante que as pessoas no passado, diferente de muitas pessoas da igreja hoje, elas não ficavam discutindo com o homem de Deus.
Quando o homem de Deus disse assim para ela: olha, vai, pede vasilhas emprestadas, põe um azeite nelas e vende. Ela poderia, se fosse muita gente da igreja hoje, ela poderia começar, mas como assim? Como que eu vou encher as vasilhas com uma botijinha de azeite? E se as pessoas não me emprestar? E se não quiserem me emprestar vasilha? Aonde que eu vou pedir emprestado? Porque tem gente que é assim. Tem gente que vive, a gente fala com ela: senhora, faz isso, senhor, faz isso. Ah, mas isso e isso? Ah, mas isso e aquilo? Olha, gente, tem hora que dá vontade de levantar da cadeira e ir embora. Estou falando no atendimento. Porque tem gente que parece que ela não quer uma direção, parece que ela quer provar para você que Deus não existe. Não é uma pessoa que quer vir receber uma direção, receber uma palavra. Parece que ela quer convencer você de que Deus não existe, de que a vida dela não vai mudar. Então a gente não pode fazer nada. Você não vê a mulher criticando ou colocando dificuldade. Ah, mas eu vou pedir emprestado. Ah, mas eu já estou endividada e agora eu vou pedir vasilhas emprestadas. Ah, mas... Porque tem gente que... você não sabe o que a gente passa. Vocês dão risada, mas você não sabe o que a gente passa. Então, eu não vejo isso nas pessoas do passado. Você vê que Deus mandou o profeta Elias lá na casa da viúva de Sarepta. O que você está fazendo? Ah, eu vim aqui pegar 2 cavacos aqui, tem um punhado de farinha, vamos comer e vamos morrer. Eu falei: não faz para vocês não, faz para mim primeiro. E depois vocês comem vocês. E ela disse: senhor, tá bom, olha lá e fez, pronto. E o que aconteceu? A farinha não acabou e nem o azeite da botija dela. Então tem gente que o que ela precisa é não ficar. Você tem que parar de ficar colocando dificuldade, parar de ficar, e se aquilo, mais isso, mais aquilo. Não, vai, põe a mão e faz, acredita, seja forte, não fica colocando entraves, não fica colocando obstáculo. Percebe, sim ou não? Porque às vezes são essas coisinhas que ficam amarrando você. Então, vai em frente, luta, Deus é contigo, amém? Então ela foi, fechou as portas sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O que aconteceu? Os filhos iam trazendo as vasilhas vazias, e ela ia deitando o quê? O azeite. E aí enchia uma vasilha, entrava outra vasilha vazia, enchia, depois colocava outra, enchia, e o azeite da botija nunca parava de jogar. Por quê? Veja só, se você me perguntar como isso acontecia, eu não sei dizer. Se eu soubesse explicar para você, não seria milagre. Milagres não se explicam. Se você me perguntar: pastor, como é que eu vou pagar minha dívida com o nome sujo? Eu não sei. Mas se você lutar, se você fizer o que Deus está mandando você fazer, vai acontecer. Ela fez o que Deus mandou fazer. E Deus fez o que ela não podia. Deus mandou ela fazer o que estava ao alcance dela. Pedir vasilhas vazias, emprestadas, colocar as vasilhas dentro de casa, pegar o azeite que tinha e encher as vasilhas. Ou seja, Deus não fez um milagre sozinho, mas ela fez a parte dela e Deus fez a parte dele. É o que acontece. Os testemunhos são assim. A pessoa foi lá, tinha uma dívida no banco, foi lá negociar a dívida. Quando chegou lá: olha, a dívida afinal não é mais tanto, a dívida é tanto, e você pode pagar em tantas vezes. E aí aconteceu. Mas se ela ficasse em casa, esperando uma carta chegar, uma proposta do banco chegar, esperando alguém bater na porta da casa dela com uma mala cheia de dinheiro, dizendo: olha, eu vim aqui trazer o dinheiro para você pagar a sua dívida, não ia acontecer nada. Quantos testemunhos a gente viu de pessoas que queriam abrir o próprio negócio, não tinham dinheiro, mas foram lá ver quanto custava, foram lá ver se o imóvel estava disponível, e chegou lá. Eu já vi testemunho de uma pessoa dizer assim: olha, toma aqui a chave, você começa e me paga depois quando entrar. Vocês já viram testemunho assim também? Quem já viu testemunho assim? Quer dizer, como, pastor? Como as coisas vão acontecer? Como eu não sei? Faz a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Amém? E então veio ela
e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Ou seja, se cumpriu com ela Deuteronômio 28, que nós falamos hoje. Ela agora pagou a sua dívida e nunca mais ia tomar emprestado. Nunca mais ia ver os credores cobrando na porta da casa dela. Amém? Mas repare uma coisa interessante. Quantas vasilhas o homem de Deus mandou ela pedir emprestado? Ele disse quantas? Ele disse, não poucas, ou seja, muitas. Quantas vasilhas o azeite multiplicou suficiente para encher? Só a quantidade que ela pediu. Quem limitou a quantidade de azeite que foi multiplicado? Porque se ela tivesse pego mais vasilhas, mais teria enchido. Ou seja, quem é que limita o tamanho do milagre na nossa vida? Somos nós mesmos. Ou seja, tem gente que viu o azeite multiplicar na vida dela, ou seja, viu Deus abençoar ela um certo tempo, e esse azeite parou, porque ela parou de fazer corrente, parou de ser fiel a Deus, parou de usar a fé, parou de confiar em Deus como um dia confiou. Então o azeite só multiplicou enquanto havia vasilhas vazias. E a fé é assim. Os milagres só acontecem enquanto a fé, enquanto a ação, enquanto a atitude. Quando a pessoa para também de acontecer. Amém? Por isso que a nossa fé tem que ser constante. Por isso que nós temos dito para você, não adianta vir uma segunda-feira e não vir ou mais, ou vir uma e não vir outra, e vir quando dá. Não adianta. O azeite, para se multiplicar, tem que ser constante. As vasilhas vazias têm que estar ali, constantemente sendo colocado. Não pode haver o parar de agir a fé. Percebe, sim ou não? Então, diante disso, o que é que Deus está mostrando para a gente? Durante muito tempo, Deus quis pagar aquela dívida daquela família. Durante muito tempo, Deus viu aquele profeta servindo a ele com muito temor, mas endividado, sem poder fazer o quê? Nada. Até que a esposa fez a parte dela e ele então conseguiu mudar aquela situação. Será que Deus não está há muito tempo esperando você tomar uma atitude para mudar também a sua vida? Será que Ele não está esperando você ir tomar as vasilhas vazias e bater na porta de quem tem que bater e procurar e falar? Imagine, de repente Deus está à espera que você se mova para Ele também se mover na sua vida. É o que nós sempre falamos na Igreja Universal. Quando há uma ação da fé na terra, há uma reação de Deus no céu. Se não houver ação de fé na terra, não há reação de Deus no céu. Então, a reação de Deus depende da ação da fé da pessoa na terra. Amém? Não basta apenas temer a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria e garante a salvação, que é o mais importante. Mas se você quer prosperar, se você quer mudar de vida, tem que fazer como aquela viúva. Tem que correr atrás. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.